Hoje a gente vai falar sobre batalha espiritual. Esse é um tema que o Ailton conhece bem, né, Ailton? Batalha espiritual Bom dia, Will. é um negócio que vocês conhecem bem. E hoje a gente vai falar sobre isso, porque o líder precisa ter noções, o líder precisa saber que existe uma batalha, existe uma guerra, e que essa guerra, essa batalha, é o caminho para a liberdade. Olha o texto de referência que nós temos hoje. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Salmo 23, versículo 4, a parte A do versículo. Queridos, haverá vales. Jesus nunca nos prometeu que seria um mar de rosas. Haverá vales. Pode ser que hajam vales. Porém, de haver os vales não significa que haverá o medo. O salmista está dizendo que ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, olha quão terrível é isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por que ele não teme? Porque o pastor está com ele. E nós vamos falar sobre isso hoje, sobre a batalha, sobre a guerra espiritual que é travada, como nós vencemos essa guerra, como nós podemos vencer. Olha só, o tema da aula de hoje, os tópicos da aula de hoje. Primeiro, nós precisamos nos conscientizar e entender a importância da guerra espiritual e a maneira correta de vencê-la. Muitas pessoas acham que as coisas vão ser resolvidas simplesmente no grito, na briga, achando que chamando atenção, que, sabe? E, queridos, as coisas são vencidas espiritualmente. Tudo é espiritual. Isso aqui que a gente vive é só um reflexo, é um espelho, o apóstolo Paulo fala, que isso aqui que nós vivemos é um espelho do que é o mundo espiritual. Então, nós precisamos ter essa compreensão de que existe sim uma guerra e que como nós vamos vencer essa guerra. Segundo ponto, identificação, saber quem é o inimigo e quem não é o inimigo. Porque às vezes nós colocamos situações e pessoas como os nossos inimigos e eles não são. Existe um inimigo, a gente vai descobrir hoje características desse inimigo, né? E qual que é o nosso posicionamento diante dessa guerra? Compreender que Satanás ele já foi derrotado. Eu achei tremendo estudando a lição, nós vamos chegar lá na frente. Eu achei tremendo o que o pastor César traz, que a vitória já foi dada, nós já vencemos. Nós não estamos, sabe, eu tenho que enfrentar, nós já vencemos a guerra. Nós só precisamos tomar posse dessa vitória que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Nós vamos entender que nós temos autoridade, saber usar a delegação de Jesus para amarrar o inimigo. O inimigo está solto e nós precisamos amarrá-lo como Jesus nos ensina. E a transformação, conhecer os princípios práticos de uma vida de integridade e liberdade. Olha só, a verdadeira segurança não vem das fortificações humanas. Existe uma falsa segurança que o homem vive. Muitos homens, quase todos vivem uma falsa segurança. A humanidade, busca proteção constantemente. Só que nós buscamos proteção em empresas seguradoras. Eu tenho que ter um seguro para o meu carro, seguro para aquilo, e coloca a garantia, coloca a segurança nisso, coloca a esperança nisso, coloca a esperança na polícia, no exército, no dinheiro que está na conta. E essas coisas, elas nos prosperam, mas elas oferecem uma ilusão temporária. Elas não nos seguram totalmente. Elas não nos dão a segurança que nós achamos que elas vão dar. E nós precisamos colocar o nosso coração em algo que é mais seguro do que essas coisas. A nossa fortaleza, ela vem do Senhor. A verdadeira e inabalável segurança só pode vir de Deus. Eu gosto muito do salmo que fala: eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro?
O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. O nosso socorro, a nossa segurança vem de Deus. Mesmo ao cruzar o vale da sombra da morte, mesmo ao cruzar o vale da sombra da morte, a paz só é possível porque Deus tem tudo debaixo do controle dele. As pessoas que não conseguem desenvolver, queridos, essa confiança em Deus, elas não conseguem ter paz. Eu estava conversando essa semana agora, do meio da semana passada para agora, eu estava conversando com um amigo meu aqui em casa. E ele falando que estava bem aflito, bem ansioso, falando das dores da alma dele. Eu peguei um texto da célula de algumas semanas atrás, li esse texto da célula com ele, e foi tão tremendo isso, que ele foi para casa, chegou em casa, ele pediu que eu enviasse esse texto para ele. Eu enviei o texto da célula, enviei outro texto da célula para ele, e ele, a partir disso, tomou uma decisão radical na vida dele. Um negócio que estava confrontando ele há um tempo, ele tomou uma decisão radical, porque ele aprendeu que a segurança dele não era a força dele, que a segurança dele era o Senhor. E ele confiou no Senhor e deu um passo de fé. Nós precisamos desenvolver isso na nossa vida. Nós dependemos do Senhor, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa cidadela, o Senhor é o general do nosso exército. Ontem, na leitura bíblica de ontem, o Senhor fala assim para Josafá: vai para essa guerra, mas você não vai pelejar essa guerra, porque essa guerra não é sua, é minha. E eu anotei lá no meu caderno de estudo bíblico que existem guerras que não são nossas. Nós estamos nela, mas elas não são nossas, elas são do Senhor. E só quem confia no Senhor, só quem espera no Senhor, só quem entende que o controle é do Senhor, vai ter paz no meio dessas guerras. Olha só, vocês lembram da história do faraó no Egito, da nação do Egito, que oprimiu Israel, oprimiu o povo de Deus por 420 anos? Quando a nação do Egito endureceu o coração para a voz e para a vontade de Deus, qual foi a consequência dela? Ela passou por maus bocados, a rebeldia, o orgulho contra Deus, o coração endurecido daquela nação gerou na vida dele uma perda total da proteção divina, ao ponto que eles se afastaram tanto de Deus, que Deus precisou intervir com Moisés para que eles pudessem ver a grandeza de Deus e aí salvar alguns, o coração de alguns virem para Deus. O coração deles precisou ser quebrantado por Deus, porque eles estavam muito afastados da glória de Deus. Eles estavam muito cheios de si. Eles perderam a proteção divina, resultando em pragas, ruína física, destruição espiritual, afastamento de Deus e, por fim, as pragas do Egito lá, uma destruição total do povo, porque eles se afastaram de Deus, eles omitiram Deus no coração deles. A nossa maior proteção na guerra espiritual é manter um coração maleável, obediente e completamente submisso ao Senhor. Nós não podemos deixar o nosso coração se tornar um coração de pedra. Não podemos. Nós não podemos deixar nossa mente se tornar cauterizada. O que é a mente cauterizada? É aquela mente que ela não sente mais o pecado. Ela não sente mais o distanciamento de Deus. Sabe aquelas pessoas, não sei se você já conheceu alguém assim, alguém que era uma pessoa que buscava o Senhor, mas ela foi se afastando do Senhor aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, e agora ela é uma pessoa grande pecadora, e ela não sente mais o peso do pecado. Existe uma diferença entre o pecador e o filho que peca. Existe uma diferença. Eu tenho certeza que você corre. Se eu falar assim, dá uma corridinha daqui até ali no muro, você vai correr. Dá uma corridinha daqui até o final da rua, você vai correr ali talvez até o primeiro quebra-mola, e depois você vai ficar ofegante caminhando o restante da rua. Você corre, mas você não é um corredor. Se eu falar assim, entra nesse rio aqui e nada, você pode até nadar igual eu vou nadar para baixo. Quando chegar no fundo, eu vou parar de nadar.
no horizontal, eu não vou nadar. Você pode até nadar, mas você não é um nadador. É a mesma ilustração que eu estou usando para o pecado. Nós podemos até pecar, mas nós não somos pecadores. Nós somos filhos de Deus. Nós somos santos, que estão vencendo o pecado dia após dia. Então, diante, como a gente viu na aula de ontem, diante do pecado, diante de uma situação de erro, qual é a nossa postura? Nos aproximar mais de Deus. Não nos afastar, nos aproximar, pedir perdão, nos arrepender. Aliás, nós falamos sobre isso, foi na célula. Nos arrepender e pedir perdão para o Senhor. Então, aqui, queridos, nós não podemos endurecer o nosso coração, nos rebelar contra Deus. Existiu alguém que se rebelou contra Deus, e esse alguém se tornou o grande adversário nosso. Olha só, identificando o nosso adversário. Depois vocês vão dar uma lida em Ezequiel 28. Ezequiel 28 é um texto profético que mostra como foi a rebelião de Satanás contra Deus. A Bíblia mostra como foi essa rebelião. E essa rebelião teve algumas ações que Satanás fez para que ele pudesse ser expulso, para que ele pudesse se tornar quem ele se tornou. A primeira coisa, ele foi criado como toda a criação. Satanás foi criado por Deus, o inimigo foi criado por Deus, criado em perfeição, cheio de sabedoria e formosura, e ele habitava no Éden. Depois vocês vão ler Ezequiel 28. E aí ele caiu, ele foi expulso, corrompido, porque a iniquidade foi encontrada nele. Deus achou iniquidade nele. E qual foi o motivo? A raiz dessa iniquidade? O orgulho, o desejo de receber adoração, o desejo de se tornar maior do que Deus. Qual que é a conclusão que nós tiramos? Nossa luta não é contra a humanidade, mas ela é contra a rebelião espiritual originada no orgulho. Queridos, eu acredito que o orgulho ele é uma das raízes de quase todos os males da humanidade. Por que casais se separam? Por causa do orgulho. Por que pessoas se afundam na bebida, se afundam nas drogas, se afundam em problemas tão grandes? Por causa do orgulho, porque no início não conseguiu pedir ajuda, no início não quis negar a si mesmo. Satanás foi a mesma coisa. O orgulho dele o derrubou. Ele quis receber adoração, elogios, honra. Ele quis ser maior que Deus, se assentar no trono do Senhor, no trono do Altíssimo, e isso derrubou e fez com que ele se tornasse o ser que ele se tornou hoje. O ladrão possui uma missão, que Jesus fala lá em João 10, roubar a paz, o propósito, a alegria, a identidade. Eu estava conversando ontem com a Paula, como que Satanás rouba o propósito do homem tão facinho. Tão facinho, Satanás rouba o propósito do homem, porque ele planta no coração do homem amor. Ele planta no coração do homem desejo pelas coisas desse mundo. E aí o homem, tão fixado nas coisas desse mundo, esquece o propósito de Deus para a vida dele e vai correr atrás das coisas desse mundo. Satanás veio para destruir famílias, lares, o destino que Deus projetou para nós. Queridos, eu fico observando, dentro da igreja, quantos lares destruídos? Quantos casais dentro da igreja que estão juntos por conveniência, estão juntos para não mostrar que estão passando por dificuldades. Eu mesmo já passei por isso. Houve uma época no meu casamento em que eu falava para Deus assim, Senhor, eu não vou separar não, porque separar é pecado. Olha só, queridos, que inferno é isso? Isso é o inimigo dentro da família, querendo destruir a família. E nós precisamos resgatar nossa identidade em Deus para que a nossa família, o nosso lar, seja uma semelhança da família de Deus. Porque se nós formos feitos à imagem de Deus, a nossa casa, a nossa família, ela é feita à semelhança da família de Deus. O inimigo veio para matar os nossos sonhos, os nossos relacionamentos, a nossa vida espiritual. Olha o que diz aqui ainda. Mas o cenário não termina aqui. Jesus Cristo interveio nesta história com um propósito superior. Ele veio para dar vida, e não é qualquer vida. Ele veio para dar vida
em abundância, querido. Nós precisamos crer nessa vida abundante, buscar essa vida abundante, não nos conformar. Essa semana eu vi em algum lugar no mercado, em algum lugar, eu vi um rapaz que ele devia estar assim, ele devia estar com coisa de uns 150 quilos, mais ou menos. E eu fiquei pensando como que a nossa vida muitas vezes é como a vida daquele rapaz. Eu fiquei pensando assim, será que quando ele tinha 12 anos de idade, 15 anos de idade, ele sonhava assim, ó, quando eu crescer, eu vou ser uma pessoa que mal consegue andar. Quando eu crescer, eu vou ser uma pessoa que não consegue nem levantar direito do sofá. Será que ele pensava isso? Eu acho que não. Só que o tempo foi passando e ele foi sendo destruído por dentro. Aos pouquinhos. Ele foi se acostumando com 1 quilinho a mais, 1 quilinho a mais, 1 quilinho a mais, 1 quilinho a mais, até que chegou um ponto que aquele 1 quilinho a mais, 1 quilinho a mais, está destruindo a vida dele. E eu fico pensando, qual é o 1 quilinho a mais que nós estamos aceitando que o Satanás traga na nossa vida para ele roubar, para ele matar e para ele nos destruir? Nós não devemos aceitar nada que não seja a vida abundante que Jesus tem para nós. Nós não podemos aceitar nada que não seja a vida que Deus tem para nós. A guerra, ela possui já um vencedor. Olha o que o apóstolo Paulo diz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. A guerra já tem um vencedor. Quem é o vencedor? É Jesus. O nome de Jesus, nós vimos que o nome de Jesus é a ponte que nos une a Deus. O nome de Jesus tem autoridade para derrotar todo principado e potestade. O nome de Jesus é em quem nós devemos orar para que nós possamos alcançar vitória diante do Senhor. A guerra já foi vencida na cruz. Jesus venceu na cruz quando ele, sendo homem, não pecou, morreu por nós e ele pagou o salário do pecado. O pecado agora, para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que vivem em Cristo, ele não tem mais recompensa, porque nós não vivemos mais no pecado. O nosso homem antigo, a nossa antiga natureza, foi crucificada com Jesus e o novo homem vive à semelhança de Jesus. Totalmente derrotado. Satanás não será derrotado no futuro. Ele já foi derrotado. Ele já foi despojado de sua autoridade legal no momento da crucificação. Jesus venceu. Nós lutamos a partir da vitória da cruz. Então, nessa guerra espiritual, queridos, você precisa ter consciência de que você, em Cristo Jesus, já venceu Satanás. Não há por que ter medo. Não há por que ter receio de orar expulsando Satanás, de orar amarrando o inimigo, determinando que ele cale a boca, que ele junte as trouxas dele e vá embora daquela vida. Quando tiver alguma pessoa aqui passando por opressão na sua casa, ou até mesmo você perceber, próximo a você, né? Não na sua casa, mas um amigo, um parente, uma pessoa por quem você está orando, ou até mesmo você perceber que na sua casa, você... Um filho seu, sua esposa, seu marido, está passando por algum momento de opressão, porque, queridos, isso existe. Lembrem-se, Pedro, ele estava diante de Jesus. Jesus estava falando para os discípulos que era necessário que ele morresse. Alguns discípulos falaram assim, essa palavra é muito dura para nós, foram embora, e Jesus falou assim, e aí vocês, para os discípulos, vocês vão embora também? Aliás, não, foi quando Jesus perguntou assim, quem a multidão diz que eu sou? E aí os discípulos falaram, uns dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és um homem poderoso em milagre e palavras, outros dizem que tu és Elias, e Jesus falou assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só, Jesus fala para Pedro, muito bem, Pedro, muito bem. Isso não foi a carne que te revelou, mas foi o Espírito Santo, foi Deus que te revelou isso. Foi Deus que te revelou. No versículo seguinte, Jesus falando que era necessário que ele morresse, Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreender Jesus. Falando, Senhor, para de falar essas coisas, para de falar essas besteiras. Aí Jesus falou bem assim, arreda Satanás. Olha, em um versículo, Pedro recebeu uma revelação de Deus. No versículo seguinte,
Jesus estava falando, arreda Satanás, porque nós podemos passar por opressão. Se você entender que você está passando por uma opressão, se você entender que tem alguém na sua casa passando por uma opressão, o que você tem que fazer? Lembrar que Jesus já venceu Satanás na cruz e usar o nome de Jesus para vencer Satanás, para derrotar Satanás nessa situação específica, para amarrar Satanás nessa situação específica. Existem algumas vezes, a gente está aqui em casa e aí eu percebo algum comportamento do Samuel que não é comum a ele. O Samuel é um menino obediente, é um menino quieto, comportado, é um menino amigo, companheiro nosso. Só que existem alguns momentos que parece que ele está dando uma de doido. O que a Paula e eu fazemos? A gente corrige o Samuel e a gente, vem cá, Samuel, deixa eu te ungir. E a gente unge o Samuel e expulsa aquela opressão sobre a vida do Samuel. Nós precisamos, gente, lembre-se disso. As coisas são espirituais. Espirituais, lembre-se disso. Revestidos de autoridade para amarrar o valente. Olha o que Jesus falou aqui. Antes de resgatar vidas, lares ou saúde, saquear os bens, é espiritualmente necessário amarrar o homem forte que mantinha essas áreas aprisionadas. Jesus diz, não tem como você entrar na casa do valente, nesse texto aqui ele está falando, não tem como você entrar na casa do valente se você não amarrar o valente. Nós precisamos ter essa consciência de guerra, de batalha espiritual, de que você vai enfrentar o inimigo, você tem que ter autoridade para amarrar o inimigo. Já ouviu aquela frase? Está amarrado em nome de Jesus. Geralmente, quando uma pessoa está possessa mesmo, que nós amarramos o inimigo, aquela pessoa fica amarrada, meio que petrificada. Uma vez eu me lembro, a gente andando no Boa Vista, evangelizando no Boa Vista, eu passei por um rapaz e ele manifestou um demônio e ele veio para me dar uma garrafada na cabeça. E aí eu desviei da garrafada aqui, foi tipo uma cena de Matrix. Eu desviei da garrafada e eu falei, tá amarrado em nome de Jesus. Com a mão na cabeça dele, ele virou uma pedra. O olho dele ficou aquela coisa opaca, cinzenta, ele virou uma pedra. Nós oramos por ele, depois ele voltou à consciência, os amigos dele contaram o que ele tinha tentado fazer comigo, o menino começou a chorar no meio da rua, veio me pedir perdão no meio da rua. Por quê? Porque não era ele que tinha me atacado, era o inimigo dentro dele, querendo me atacar. E aí nós temos que ter essa autoridade e fazer essa oração. Está amarrado em nome de Jesus. A família começou a gripou um, gripou outro, adoeceu um, adoeceu outro. Está amarrado isso aqui em nome de Jesus. Nós não aceitamos enfermidade na nossa casa, nós não aceitamos enfermidade nos nossos filhos. Você precisa entender, querido, é espiritual. É espiritual. Quantas vezes aqui em casa nós, apresentando sintomas de alguma enfermidade, está amarrado isso aqui, vamos aqui, unge todo mundo, unge o Samuel, unge a Paula, me unge todo mundo, e nós ficamos bons durante o dia. No mesmo dia ali já terminou o dia, todo mundo bem, sem tomar remédio, sem nada. Não estou falando, queridos, que nós não vamos nos medicar, que nós não vamos procurar um médico, mas que, primeiro, eu vou buscar o espiritual. Primeiro, eu vou comandar no espiritual. O exercício da autoridade. Como filhos, nós não somos vítimas, nós atuamos através do nome e do sangue de Jesus, da palavra de Deus e de uma fé inabalável. O poder não reside na nossa força, mas ele reside em quem nos enviou. No nome de Jesus, lembre-se, nós somos diplomatas, nós somos comissionados aqui, nós estamos aqui vivendo em nome de Jesus. E no nome de Jesus nós ordenamos, e no nome de Jesus o inimigo deve se retirar da nossa vida, quando nós vivemos uma vida piedosa diante do Senhor. Qual experiência recente exigiu que você usasse a sua autoridade no nome de Jesus? Você já passou por isso alguma vez? De você precisar usar o nome de Jesus, de você, na sua casa, determinar, orar e ver essa mudança acontecendo assim, milagrosamente, espiritualmente? O milagre da substituição divina. Como que isso tudo acontece dentro de nós? A verdadeira libertação, ela não gera um vazio, ela gera uma plenitude. Pense assim,
O nosso corpo é uma casa espiritual. O seu corpo, ele é um templo. O correto é que ele seja o templo do Espírito Santo. Mas Jesus falou assim, que o homem, quando ele tem a casa dele limpa, adornada, e essa casa fica vazia, o inimigo vem e, achando a casa vazia, ele entra e ele traz consigo outros 7 mais fortes do que ele. Então, todos nós, aqueles que já receberam Jesus, teve a casa limpa e o Espírito Santo mora em nós. Aqueles que não receberam Jesus, aqueles que não têm o Espírito Santo dentro deles, tem algum espírito dentro deles. E aí, Jesus, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nos rendemos a Jesus, quando nós declaramos com o nosso coração, com a nossa boca, que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, Jesus vem e ele preenche o nosso interior e o mal sai. Por isso que, antes, o mal que você achava comum fazer, hoje você abomina fazer. Aquela coisa que você, aquele pecado que para você era a coisa mais gostosa do mundo, hoje você olha e você sente nojo, porque o mal que estava dentro de você saiu e o Espírito Santo habitou dentro de você. Nós precisamos orar e buscar isso na vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor, na vida daquelas pessoas que nós vamos discipular, que nós vamos cuidar, para que o mal saia. E é engraçado como que algumas vezes as pessoas mudam um pouquinho, mas elas não são transformadas. Quando ela muda um pouquinho, mas ela não foi transformada, é porque a casa dela não está totalmente limpa e ela precisa se arrepender diante de Deus para que o Senhor traga limpeza sobre essa casa, sobre essa morada. Quando a autoridade espiritual é exercida e o inimigo retrocede, o mal que habitava o interior é expulso. Neste exato momento ocorre um milagre. Deus substitui o espaço vazio pela abundância, pela vida abundante que há em Cristo Jesus. Nós hoje vamos fazer um exercício de autoexaminação para que você entenda e perceba, procure se ainda há alguma coisa ruim, se há alguma sombra dentro de você. O padrão inegociável de uma vida de integridade. Se você é uma árvore de Cristo e tem a vida dele dentro de você, o fruto que você deve dar é de integridade, justiça e verdade. O que é integridade? É ser inteiro, indivisível. É ser, sabe, quem você é no escondido, você é no claro também. É ser inteiro, ser uma pessoa plena. O seu comportamento no secreto é idêntico ao seu comportamento no público. E, queridos, não é que, então, eu vivo uma vida errada no secreto, eu vou viver uma vida errada no público também. Ok, essa pessoa é uma pessoa íntegra, mas ela não é uma pessoa que pratica a justiça e a verdade. Justiça é agir de forma reta, alinhada aos padrões de Deus diante dos homens. Então, existem pessoas que são inteiras, mas elas são inteiramente más. Elas são, não, eu sou assim, mas pelo menos eu sou sincero. Ok, você vai para o inferno com a sua sinceridade. Porque não adianta eu ser apenas inteiro, eu devo ser justo. Eu devo buscar a justiça, andar na justiça e andar na verdade, rejeitar o engano, a manipulação, a mentira. E não é rejeitar apenas a mentira que eu falo, mas rejeitar a mentira que Satanás traz sobre a minha vida. A mentira de que eu posso viver uma vida no erro, de que eu posso viver uma vida no engano, de que eu posso viver uma vida na escuridão, uma vida longe do Senhor, longe da perfeição do Senhor, longe da santidade do Senhor. Isso também é mentira. O campo de batalha das nossas palavras, porque a boca fala o que o coração está cheio, Jesus. E aí Jesus falou. E aí você imagina, você vai para a guerra contra o inimigo. Qual que é a sua arma? Sua boca. Porque você vai decretar, você vai profetizar, você vai orar, você vai clamar. Só que a sua boca é aquela boca que apresenta frutos ruins. É uma língua cativa, é uma língua presa pelo inimigo.
É uma pessoa que fica reclamando de tudo o tempo todo, fica se queixando, amaldiçoando, fica falando coisas negativas, falando coisas de derrota, questionando baseado na dúvida. Imagine só isso. Que vida infeliz é essa? Eu estava ontem à noite pensando, se você não tem uma palavra de bênção para falar, cala a boca. Se você não tem um elogio para falar, não fala nada. Porque tem pessoas que ficam assim, hoje eu estou cansado, hoje eu estou triste, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou legal, hoje eu não estou gostando de mim. Hoje eu não... Sabe, querido, não fala isso não, para de reclamar, para de resmungar, porque isso aí você está usando a sua boca para trazer mal sobre você mesmo. Lembre, existe uma guerra espiritual e ela é guiada principalmente pelo que nós falamos. Se você é aquela pessoa que está o tempo inteiro reclamando, se queixando, amaldiçoando, e aí muitas pessoas falam assim, não, eu não estou amaldiçoando, eu estou falando a verdade. Não é a verdade. Porque a verdade, entendam isso, Jesus é a verdade. Ele falou, eu sou a verdade. Se tem alguma coisa na sua vida que, embora esteja acontecendo, seja alguma coisa ruim, que você entende que não é a vontade de Deus, não é a verdade. O que você tem que fazer? Declarar em cima disso, profetizar em cima disso, e não ficar cada vez mais, eu estou mal, eu estou doente, eu estou enfermo, eu estou cansado, eu estou triste, eu estou pobre, eu estou sem dinheiro, eu estou quebrado, eu estou destruído, eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Não, não é isso. Nós temos que usar a nossa língua como o fruto da integridade, o fruto da bênção, o fruto daquilo que o Senhor tem para nós. E aí, a minha língua tem que ser uma língua cheia de palavras de fé e esperança. Não é reclamando, é palavras de fé, declarando, é abençoando. Por mais que eu estou vendo que a situação está ruim, eu estou abençoando, eu estou declarando, eu sou otimista, eu elevo o ambiente, eu não rebaixo o ambiente. Eu sou aquela pessoa que, quando chega, as pessoas têm que sentir fé, não sentir desespero. Eu tenho otimismo. Mas está tudo ruim, está tudo destruído, você vai ser otimista? É claro! Se está tudo destruído, o que é que eu vou ganhar sendo pessimista? Eu preciso levantar as coisas, eu preciso declarar, profetizar. Lembre-se do profeta. Ele estava no vale de ossos secos, está tudo destruído. Mas qual foi a palavra de Deus para ele? Profetiza. Profetiza que os ossos terão vida, profetiza que o Espírito virá sobre os ossos, profetiza que eles terão tendões, que eles terão músculos, profetiza que esse vale de ossos secos se tornará um exército. Profetiza, otimismo, uma língua que leva ao sucesso e dá ânimo aos caídos. Não é aquela língua que vira e fala bem assim, vixe, fulano, você está ruim mesmo. Pelo amor de Deus. Sabe, tem pessoas que elas são super sinceras, mas a super sinceridade, sabe, se você usa essa super sinceridade para falar o mal, isso não é de Deus. Usa a sinceridade da Bíblia, usa a sinceridade do reino de Deus para abençoar. Declare em total acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Queridos, qual que é o resultado disso? Uma vida governada por Deus. Você pode ter uma vida governada pelas circunstâncias, onde você usa sua boca mal, onde você usa sua língua mal, ou você pode ter uma vida governada por Deus, quando você usa sua língua bem. E aí o roteiro para viver uma vida total em liberdade. Ter genuíno desejo de viver em liberdade. Tem que querer primeiro. Deus está disposto a nos dar a liberdade através da obra de Cristo, mas respeitando o livre-arbítrio. O ser humano precisa desejar essa libertação de todo o coração. Se libertar do mal, se libertar das obras do mal, das obras da carne. 2, identificar as causas das amarras. Não fuja da autoanálise. Lembre-se do apóstolo Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Permita que o Espírito Santo sonde o seu interior para revelar suas feridas, seus traumas ou pecados ocultos. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139. Você precisa buscar arrependimento e confissão, trazer à luz os pecados escondidos e depois pedir perdão a Deus. Isso retira imediatamente qualquer base legal que o inimigo possuir sobre você. 4, renúncia e quebra de vínculos. Use a autoridade em Cristo para dizer não aos velhos hábitos, cortando mentiras,
cortando vícios e alianças nocivas do seu passado. Receba e mantenha a plenitude de Deus. Apropriar-se do Espírito Santo todos os dias. A liberdade é mantida, substituindo o espaço do mal pela leitura diária da palavra. Se enche da palavra de Deus. E aí, finalizando essa lição 5, verificação de alinhamento espiritual. Faço uma pausa, vou mandar para vocês fazer isso durante o dia. Você tem buscado a sua verdadeira segurança em Deus ou no sistema? Você consegue identificar e resistir ativamente às tentações de roubo e destruição ao seu redor? Eu estava orando com a Paula essa semana, que quando o povo saiu do Egito, o faraó falou assim para Moisés, Moisés, então vai, leva os homens, mas deixa as mulheres, as crianças e o gado. Sabe, o inimigo ele tenta fazer isso com a gente. Ó, eu te dou isso aqui, eu te permito isso aqui, mas isso aqui eu vou travar. Negativo, meu amigo, negativo. Moisés falou, não, a palavra de Deus é que o povo, os homens, as mulheres, as crianças, o gado, nenhuma unha vai ficar para trás. Nós temos que identificar essas resistências e batalhar por elas. Você tem vivido com a firme convicção de que Satanás já foi derrotado ou ainda luta como se a guerra estivesse indefinida, como se você estivesse perdendo a batalha? Nós precisamos crer. Satanás, ele vai tentar, mas nós temos autoridade e nós temos que acreditar e viver uma vida colocando Satanás no lugar dele. As suas palavras diárias produzem frutos ruins da reclamação ou o fruto curador da integridade. Você já iniciou os passos práticos para limpar o seu interior e amarrar o valente na sua casa? Nós precisamos levar isso a sério, queridos, porque isso é sério, caminhando em autoridade e graça. A batalha e a vitória, a guerra espiritual é uma realidade, mas o nosso inimigo já foi despojado. Nós não lutamos por uma vitória futura, lutamos apoiados na obra finalizada na cruz. Nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A sua nova posição, mantenha o seu coração longe da dureza, revista-se da autoridade delegada que Jesus delegou a você, vigie o fruto dos seus lábios e permita que o Espírito Santo substitua qualquer treva pela vida dele. Assuma a sua posição. Vocês são verdadeiramente livres. Agora você tem que tomar posse dessa liberdade, tomar posse dessa vitória, tomar posse dessa vida em Deus. Deixa eu mudar aqui para o outro slide. Do módulo 6. Nós vamos falar na aula 6 sobre o poder redentor do sangue de Jesus. Ele falou... Ficou falho de novo aqui, calma aí. Na aula anterior, nós aprendemos que, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei. Por que não temerei? Porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Jesus está comigo. Eu preciso crer nisso. Eu preciso acreditar nisso de todo o meu coração. E eu preciso declarar isso o tempo todo. Declarar que o Senhor está comigo. Acreditar. Eu estou mudando aqui porque está cortando um pedaço do texto. Agora foi. Então, olha só. Eu sou, Jesus falou lá em João 10, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nós temos que ter essa convicção. O objetivo dessa lição, compreender o poder, entender a autoridade absoluta do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Conectar as tipologias, conhecer os benefícios do sangue a partir do real significado da Páscoa. Aplicar as 5 confissões do sangue de Jesus. Conhecer e declarar as 5 confissões de vitória sobre o inimigo e assumir a nova morada. Entender como o sangue nos torna aceitos, limpos e aptos para sermos a morada do Espírito Santo.
Existe uma missão exclusiva de Jesus. O único homem que nasceu com o propósito de morrer foi Jesus. De Adão até Jesus, a humanidade lutou em vão para purificar-se do pecado. A obra da redenção exigia um preço muito alto, que nenhum esforço humano poderia pagar. Qual foi a solução que Deus trouxe para a terra, para a humanidade? Jesus conhecia as profecias e ele assumiu a missão exclusiva de entregar sua vida para o nosso resgate definitivo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53 é outro texto messiânico, é uma profecia que fala sobre Jesus. Depois dá uma lida no capítulo todo de Isaías 53, para você entender um pouco quem é Jesus e qual foi a missão de Jesus. Olha só, a Páscoa, muitas pessoas acham que a Páscoa é o que a gente vive hoje, né? Que é o coelhinho, o ovo de Páscoa. Aí quando você pergunta assim, o que é a Páscoa? Aqueles um pouco mais entendidos vão falar assim, a Páscoa, ela celebra a ressurreição de Jesus. Só que a Páscoa, na verdade, ela veio lá no Egito, lá atrás, lá no Antigo Testamento ainda. Para escapar do juízo divino, cada família precisou aplicar o sangue de um cordeiro inocente nos umbrais das portas, das casas deles. O sangue preservou suas vidas através da substituição. O anjo da morte veio para matar todos os primogênitos do Egito. E aí Deus deu uma ordem, que o povo passasse o sangue do cordeiro nos umbrais das casas deles, e quando o anjo da morte viesse, o sangue ia distinguir a casa daqueles que estavam protegidos e a casa dos que não estavam protegidos, de forma que a morte não entrou na casa onde havia sangue na porta. Aquele evento tipificava, o que tipificava? Mostrava, por exemplo, quando Abraão vai sacrificar Isaac no Monte Carmelo. Aí Abraão está lá sacrificando Isaac, aparece o cordeiro, aquele cordeiro tipifica Jesus. É o cordeiro que Deus providenciou para salvar a humanidade. Tipificação é o que no Antigo Testamento representa Jesus. O sangue tipificava o que ocorreria séculos depois com Jesus. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que ofereceu sua vida em favor do nosso resgate. O preço de sangue e a derrota do inimigo veio através de uma vitória no mundo espiritual. Olha o que diz Apocalipse. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. O dragão, o adversário, ele se alimenta da morte e exige um preço de sangue. No entanto, há um único sangue que pode vencê-lo e anular suas exigências, o sangue de Jesus, o justo. Ele foi o único justo. Ele foi o único que ressuscitou dentre os mortos para a vida no reino, porque ele é Deus. Então, ele pagou o preço por nós. Nós devemos aplicar o sangue de Jesus sobre cada situação e área da nossa vida, declarar o que o sangue de Jesus fez por nós e nos manter tementes a Deus e dedicados à sua obra. Olha só, as 5 aplicações do sangue de Jesus. Nós vamos repetir isso aqui, tá bom? O pastor Lau sempre repete isso aqui nos cultos de Santa Ceia. Nós vamos repetir agora. Então, pelo sangue de Jesus, eu fui redimido do poder do inimigo. Eu estou falando aqui, você fala aí. Pelo sangue de Jesus, eu fui redimido do poder do inimigo. Olha a aplicação disso aqui. Ao morrer na cruz, Jesus quebrou o domínio de Satanás. Nós fomos comprados de volta, retirados do mercado de escravos do pecado. O inimigo não tem mais direito legal sobre nós. A segunda confissão, pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados são perdoados. Olha o texto que está trazendo aqui. A remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. O sangue de Jesus trouxe essa remissão do pecado. A aplicação dessa segunda confissão. O adversário tenta nos aprisionar com a culpa do passado.
Essa confissão neutraliza suas mentiras. Em Cristo Jesus não há mais condenação. O sangue lava completamente a nossa ficha. A terceira confissão: porque ando na luz e tenho comunhão com os meus irmãos, o sangue de Jesus me limpa agora e continuamente de todo pecado. Olha o que o apóstolo João fala: se porém andarmos na luz, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do pecado. A aplicação: não é um evento único no passado, mas uma fonte inesgotável. O sangue atua diariamente, mantendo nossas vestes espirituais limpas, alvas contra a contaminação do mundo. Essa semana eu assisti um vídeo de um padre falando o seguinte, que ele tem dó dele, falando assim: eu tenho dó dos protestantes, porque os protestantes não acreditam no purgatório. E aí eles recebem eles recebem a remissão dos pecados deles no batismo. E só. É ele falando isso, o padre falando. Só que eu saiba, depois do batismo, as pessoas continuam pecando. E aí, como que eles vão para o céu se eles não acreditam no purgatório? Olha só, talvez o padre precisava ler essa tela que a gente está lendo aqui. Porque o sangue de Jesus, ele não tem que ficar nos limpando todo dia, ele nos limpa, ele nos lava, ele nos sara. Olha o que fala: nos purifica de todo pecado. Se nós andarmos na luz, se nós praticarmos as boas obras do Senhor, pecou, se arrepende diante de Deus, pede perdão para o Senhor, e o sangue de Jesus te lava, te limpa e te purifica. O contexto da purificação, as condições para esse fluxo de sangue. A purificação, ela deve ser contínua. A confissão anterior que nós fizemos, ela possui duas chaves fundamentais. Primeiro, andar na luz, viver em obediência à direção de Deus, rejeitar as trevas, submeter-se à sua vontade revelada na palavra de Deus. De novo, o Salmo 119. Ontem trouxe o Salmo 119, hoje de novo. Ter comunhão com os irmãos, está participando do corpo de Cristo, participar do corpo de Cristo, que é a igreja. Não é imposição, é resultado da graça. As pessoas falam assim: William, não preciso ir para a igreja para ser salvo. Ok, eu não preciso ir para a igreja para ser salvo. Eu vou para a igreja porque eu sou salvo. Vocês conseguem perceber a diferença? Eu não vou para a igreja para ser salvo. Mas eu ser salvo me leva à igreja. Porque eu sou o dedo do corpo de Jesus. Aí como que esse dedo vai ficar isolado no mundo? O dedo, ele se reúne. O autor de Hebreus fala: congregai-vos. Não andem como alguns outros que abandonaram a congregação, que abandonaram a união com a igreja. É isso que esse aqui está ensinando. Como no corpo humano, onde há união, a saúde flui. O óleo da unção desce onde há unidade fraterna. Para que eu receba essa purificação constante, eu devo andar na luz e ter comunhão com os meus irmãos. A quarta confissão: pelo sangue de Cristo, sou justificado e Deus me vê como se eu jamais tivesse pecado. Olha o que fala aqui Romanos. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ser justificado é ser colocado na posição de justo. Embora nós, como seres humanos, sejamos pecadores, o homem velho, a velha natureza, a natureza pecaminosa, quando nós temos Cristo na nossa vida, quando nós recebemos Cristo na nossa vida, ele nos purifica, ele nos justifica pelo sangue dele. O conceito de justificação é maior que o perdão. Repreendemos todo espírito de acusação, porque diante do tribunal celestial fomos declarados inocentes e absolutamente justos. A justificação, para ficar muito claro para a gente entender, é mais ou menos o que o Supremo Tribunal fez com Lula. O Supremo Tribunal pegou todas as condenações anteriores do Lula e fez o quê? Acabou. Não deve mais nada, está com a ficha limpa de novo. É a justificação dos santos.
A grande troca divina, entendendo a mecânica espiritual da justificação. Como Deus pode ver um pecador como totalmente justo? Através da maior troca que existiu na história. O que Jesus tomou de nós? A nossa natureza pecaminosa, todo o mal, a culpa, o castigo que a gente merecia. Jesus tomou para si. Por isso Jesus foi maldito na cruz. Por isso ele morreu na cruz. Ele tomou para si ele tomou para ele o nosso pecado, tomou para ele a nossa maldição, a nossa condenação. E o que a gente recebeu de Jesus? A justiça perfeita dele, uma pureza sem mancha, permitindo que Deus nos veja com a retidão do próprio Filho. Quando Deus olha para os filhos de Deus, Deus vê Jesus nos filhos de Deus. Por isso nós somos justificados. A quinta confissão, a santificação. Pelo sangue de Jesus, eu sou santificado, separado para Deus. Olha só, Hebreus 13. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. A palavra santo significa separado, reservado exclusivamente para Deus. Fomos comprados por alto preço e retirados do uso secular para um propósito divino. Nossa vida não pertence mais a nós. Nossa vida pertence ao Senhor. Você precisa ter isso claro. Agora, a matriz da aplicação do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, qual que é o benefício? Redenção. Ele nos compra do domínio do inimigo. E qual que é a nossa confissão? Eu fui redimido do poder do inimigo. O inimigo não tem mais poder sobre mim. O pecado não tem mais poder sobre mim. A maldição não tem mais poder sobre mim. O segundo benefício, o perdão. O sangue de Jesus cancela a dívida e a condenação. Todos os meus pecados são perdoados por Jesus, através do sangue de Jesus. Terceiro benefício, a purificação. O sangue de Jesus limpa continuamente pela comunhão. A nossa confissão, o sangue de Jesus me limpa agora e continuamente. Quarto benefício, justificação. O sangue de Jesus nos declara inocentes e retos. E como que nós confessamos isso? Deus me vê como se eu jamais tivesse pecado. Você pode entrar na presença do Senhor. Quinto benefício, a santificação. O sangue de Jesus nos separa exclusivamente para Deus. Então, como que nós confessamos? Sou santificado e separado para Deus. O pastor Lau ainda continua, para viver para Ele e servi-lo sempre. A conclusão, para onde o sangue de Jesus nos prepara? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6,19. Todo o processo do sangue, a redenção, o perdão, a justificação, a santificação, a purificação, tem um objetivo final glorioso. Você é o templo de Deus na terra. E nós precisamos viver assim. Deus escolheu a sua vida para ser a morada santa dele, por meio do Espírito dele. Agora nós podemos viver plenamente em santidade. E aí, para a gente fixar o exercício dessa sexta aula, firmando a palavra, para consolidar o seu aprendizado, reflita sobre as questões da apostila. Qual a profunda relação entre a Páscoa vivida pelos israelitas, lá no Egito, e o poder do sangue de Jesus na sua vida? Se alguém te perguntar isso, você consegue responder? Você consegue listar de cabeça as 5 confissões de vitória sobre o inimigo, as confissões do sangue de Jesus? Eu vou mandar os slides para vocês e eu vou separar as confissões e mandar separada para a gente memorizar isso juntos. Na prática, que lugar o sangue de Jesus ocupa na sua vida como cristão hoje? E aí um desafio para nós. Tome um momento agora mesmo para ler e declarar as 5 confissões em voz alta. Eu vou mandar imediatamente agora no grupo para que vocês possam fazer isso e declarar. Aqui encerrou. Vamos orar então? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor, mais um dia, Senhor, nos trouxe aqui para aprender do Senhor. Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo sangue de Jesus. Pai, o sangue que causou tanta dor no nosso Senhor, nos livra de tanta dor, meu Deus. Que o Senhor nos dê a sabedoria, Pai, de aplicar o sangue de Jesus
todos os dias na nossa vida. Todos os dias, Pai. Diante das nossas dificuldades, diante das acusações do inimigo, diante daquilo que o inimigo tenta fazer contra nós, que nós possamos usar a palavra de Jesus, o nome de Jesus, para amarrar o valente, o nome de Jesus, para expulsar o inimigo, o nome de Jesus, para pisar a cabeça da serpente, e que nós possamos usar o sangue de Jesus, para entender que nós somos perdoados, justificados, purificados, santificados, separados para Deus. Pai, que o Senhor possa nos dar essa clareza, fortalecer esse ensino no nosso coração e que nós hoje, durante o dia, possamos ensinar isso a alguém. Em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe. Na sexta-feira, eu quero ver com vocês, me mandem lá no grupo o que vocês acham. Sexta-feira é feriado. No lugar de nós acordarmos 6 horas no feriado, nós fazermos ali coisa de 1 hora da tarde, mais ou menos nesse horário. Me responda, eu vou mandar uma enquete no grupo para a gente saber o que vocês acham sobre isso, se fica bom para vocês, o que vocês estão organizando aí, para que a gente possa, na sexta-feira, talvez é o único dia de descanso que você tem na semana ali, um feriadinho, então para você não ter que acordar às 6 da manhã. Se você quiser, a gente pode na sexta-feira fazer mais tarde. Que Deus te abençoe. Hoje tem Passos de Fé na igreja, que você possa ir para o Passos de Fé. Nós nos vemos lá. Até mais, viu? Que Deus abençoe vocês.